Olá, muito boa noite para você que acompanha os Diálogos Cênicos todas as quartas-feiras aqui no nosso canal. Hoje nós temos aqui a Angélica Colombo. A Angélica Colombo é atriz, contadora de histórias, professora de teatro inclusivo e também professora de teatro no Senac Mogi Guaçu. Temos também o Romildo Augusto, o Bachito. O Bachito, ele é ator, atua na área teatral desde a década de 80, tem formação acadêmica em artes cênicas e hoje, por conta da pandemia, ele cria conteúdos para a internet. Também temos hoje o Marcelo Soares. Marcelo Soares tem 20 anos de teatro, atuando e dirigindo. Hoje tem um canal de humor Han no YouTube, onde ele dirige, atua, finaliza os vídeos. Tá certo? O Bachito continua agora. Oi. É que, na verdade, eu não estava ouvindo nada. Tudo bem? Boa noite. Estamos com problema com o link do Bachito, gente. Ele iria apresentar a Inês Peixoto, que está com a gente hoje, a nossa convidada especial. A Inês, ela é do Grupo Galpão, lá de Belo Horizonte, atriz há muito tempo. E, Inês, eu vou pedir para você já falar um pouquinho de você, contar um pouquinho da história do Galpão, para esses alunos que acompanham as nossas lives aqui. São alunos de teatro estudantil aqui de Mogi Guaçu, teatro amador, tá bom? Então, eu deixo a palavra contigo agora. Então tá, boa noite a todos vocês, muito obrigada pelo convite, né? O Romildo entrou em contato comigo. Eu sou Inês Peixoto, eu sou atriz aqui de Belo Horizonte, e eu faço parte do Grupo Galpão de Teatro, que é um coletivo teatral aqui de Belo Horizonte também. O Grupo Galpão faz esse ano 38 anos de existência, né, desse coletivo. É um grupo que ele tem uma grande tradição no teatro de rua, né? Ele nasceu trabalhando o teatro de rua e fazemos teatro de palco também. Somos um grupo formado por 12 atores, trabalhamos com diferentes diretores. Nós temos um projeto assim artístico de experimentação, de descentralização da cultura. Temos um projeto de memória dentro do grupo, temos um centro cultural chamado Galpão Cine Horto, onde nós desenvolvemos cursos para reciclagem de atores profissionais, cursos profissionalizantes de teatro também. Ou seja, a gente tem um leque de atividades muito grande aqui em Belo Horizonte. E quando circulamos também, a gente nunca foi a Mogi Guaçu, agora vamos ter que colocar essa cidade no nosso roteiro. A gente também tem a tradição de sempre, em nossas excursões, o Galpão sempre procura encontrar, né, se ele não pode, se o Galpão não consegue ministrar uma oficina por ritmo da turnê, se for uma turnê muito corrida, mas pelo menos um encontro a gente sempre faz com a classe artística de todas as cidades pelas quais passamos, ou seja, somos um coletivo teatral, né? Nessa luta, acreditando e lutando pela cultura aqui do Brasil, né? A gente está vivendo um desmonte cultural no nosso país, e a gente está resistindo a ele bravamente e tentando, além do desmonte, né, da política cultural inexistente no nosso país atualmente, a gente ainda, né, está enfrentando esse momento, todos nós, onde temos que nos reinventar ainda, né, em consequência desse isolamento social. Mas estou muito feliz de estar aqui, levando um papo com vocês, conhecendo novas pessoas, conhecendo, mesmo que virtualmente, uma cidade pela qual nós ainda não passamos. Vou passar agora a palavra para a Angélica. Eu não estou escutando. Vocês estão me escutando? Sim. Eu estou. Mas eu não estou escutando vocês.
Não. Peraí que eu... Vou resetar, peraí. Tá ouvindo Tá agora, ouvindo Inês? agora? Eu acho que eu vou sair e vou entrar, tá? Porque eu não estou escutando Não ninguém. tá ouvindo ainda? E agora? Ok. Nem agora? Ela saiu, vai entrar de novo. A live tem isso, gente. Eu tive que entrar umas 3, 4 vezes, porque começava a voz metalizar. Vocês estão ouvindo agora? Sim, agora estamos ouvindo. É que tem muita live acontecendo ao Infelizmente, mesmo tempo, né? Na plataforma. sim. E tem dia que não tem jeito, tem dia que caminha um pouquinho melhor, tem dia que a gente tem esse problema. Vamos aguardar a Inês voltar. Eu já vou deixar já na ordem a Angélica, depois o Marcelo, depois o Baixito, para a gente continuar, tá? Olá, Pergunta. Oi, entrei de Inês. novo. Oi! Vocês me escutaram, gente? Eu Sim. falei, vocês escutaram, Sim. porque eu depois não escutei nenhum de vocês. Ok. Acontece Então, às vezes isso aqui, viu? Não Tá. tem jeito. Muita tô live ficando acontecendo ao mesmo esperta. tempo. Eu saio e entro de novo. Ok. Beleza. Angélica, eu tô passando para você, então. Vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta que eu gosto de saber de todo artista, né? Não só de ator, mas eu queria te perguntar, para você falar, né, para esses atores, né, esses futuros atores, o teatro, né, para você, quando em toda a sua pesquisa, né, você tem alguma coisa, alguma referência, alguma inspiração que você fala, não, tem que conhecer o trabalho dessa pessoa, ou essa técnica, ou esse filme? Você tem alguma referência artística forte? Ah, sim, tenho sim algumas referências e são referências que agora, graças, né, a esse acesso que a gente tem na internet, eu acho que fica, né, mesmo quem está no interior pode visitar, sim, esses trabalhos, né? Bom, eu acho que no Brasil mesmo, a gente tem algumas companhias que eu acho que são companhias muito interessantes para a gente acompanhar o trabalho. No Rio de Janeiro tem a Companhia dos Atores, tem o AMOC, não sei se vocês conhecem o AMOC. Em São Paulo, eu acho que é sempre bom, deve ter em arquivo agora, o trabalho do Antunes Filho, né, que é uma referência, a própria trajetória do Gabriel Vilela, e, assim, internacional, no Nordeste tem o Klaus de Shakespeare, tem o Embuaça, que são grupos também, o Embuaça é um grupo de Sergipe que trabalha dentro dessas referências, né, da cultura popular, tem o Magilute, a gente... existem vários coletivos no Brasil que eu acho que vale a pena visitar os sites desses coletivos, e eu acho que tem uma diretora francesa chamada Riane Muschini, ela tem né, um projeto de teatro antigo também, desde a década de 60, ela tem um lugar, né, um espaço chamado Cartucherie, perto de Paris, e a Riane é, assim, uma das figuras, assim, para mim, mais brilhantes do teatro mundial, assim, os processos dela, a gente tem como acessar isso pela internet, eu acho que vale a pena todo estudante conhecer, assim, a verticalidade dos processos de criação dela, como ela encara a arte, esse lugar de fala que a gente pode ter, né? A gente pensar o mundo através do teatro, então... eu acho que a Riane Muschini seria, assim, internacionalmente falando, um mergulho que eu aconselho, assim, para todo mundo, assim, eu sou muito apaixonada pelo, né, pelo que ela fala, pelo que ela faz, o resultado dos processos dela. Tem o espetáculo dela, Os Náufragos, né, que eu cheguei a assistir Maravilhoso! quando eu estava em São Paulo, eu assisti, é incrível Não mesmo. eu fui também, eu fui para São Paulo para ver Os Náufragos do Louca Esperança, né? Sim, Eu tive a oportunidade de ir na Cartucherie, assim, então quando me perguntam assim, onde eu teria vontade, assim, porque eu sou muito feliz com a minha experiência no Galpão, a gente vive
assim, processos muito criativos no Galpão, com diretores diferentes, então a gente tem uma diversidade de abordagens, de temas que a gente persegue, e isso acontece realmente, mas quando me perguntam, assim, um lugar que eu teria vontade de ter uma experiência, eu acho que a Riane Muschini, assim, teria muita vontade, mas talvez nessa encarnação não, porque eu não sei falar francês, não sei se só se eu tivesse, assim, uma imersão em francês, eu acho que para trabalhar lá com ela, além de ser disputadíssima, acho que, né, os atores têm que ter uma base boa de francês, mas eu sempre pesquiso, já assisti vários espetáculos que ela dirigiu, já trabalhei com a Juliana Carneiro, que é uma atriz brasileira, né? Já trabalhei com ela algumas vezes, ela é uma pessoa maravilhosa, mas é uma experiência assim, que eu teria muita vontade de ter um dia, né? Assim, é um trabalho incrível, acho que vale a pena muito, muito visitar. Oi, Inês, eu não falei na abertura, mas a Angélica já esteve lá no CPT do Antunes, né? Ah, é 5 tão anos. lindo, né? Ah, você estudou lá, Angélica? Eu trabalhei com ele, tudo, né? Fiz temporada na Europa, tudo. Tive uma experiência aí com ele de 5 anos. É muito vertical também, né? Eu nunca trabalhei com Antunes, mas é a mesma, eu diria a mesma coisa, assim, o resultado dos processos dele, né, são marcantes para a história do teatro do Brasil. Era um grande mestre, né? E Sim. como todos esses grandes, assim, parece que muito bravo, muito vertical, né? A Riane também, né, tem essa fama, a gente já viu alguns documentários, assim, mas são experiências muito fortes, né? Que a gente, se você tiver a sorte de tê-las, tem que mergulhar, né? Tem que ir fundo também, né? E você leva para a vida, né? Você leva para a vida e você passa para frente. Você afeta mais pessoas com esse afeto que você teve, né? É muito bom mesmo. Ele que me Você, apresentou tudo isso. você foi para a Europa com qual espetáculo? Policarpo Quaresma, em 2011, e a Hum. falecida VaptVupt em 2009. Então, eu te assisti na falecida VaptVupt, lá no teatrinho pequenininho, lá em cima, no CPT, né? A sala Sim, pequenininha. eu Eu fui te a Madame assisti, Crisálida. Era a Madame então eu te Crisálida. assisti, Angélica. Eu fui ver o falecida VaptVupt e foi uma experiência dele, dessas últimas experiências que eu Foi. amei, foi a falecida VaptVupt. Achei muito bacana. Olha, tá vendo aí? Já te vi. Que Era bom. muito bom, muito bom. Marcelo? Desculpa, a gente caiu a live aquela hora. Inês, quando você está preparando uma peça no Galpão, alguma vez vocês estava finalizando e você parou e olhou e falou, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Ou ao contrário, e depois inverteu a situação, ou não, é tudo redondinho aí. Você tá fazendo essa pergunta em relação a processo ou apresentações, assim, A problemas finalização do processo, a já no finalização do ensaio geral, e processo. aí você fala, puta merda, agora não vai dar. Não vai ficar Você legal essa sabe, peça, não gostei desse personagem. Aconteceu isso já? assim, eu acho que a gente sempre tem muito conflito, né, durante o processo. Agora, a gente tem uma sorte que a gente sempre se programa para ter processos um pouco mais longos, né? Como a gente tem uma sede onde a gente trabalha, a gente começa a pensar num processo muito tempo antes dele acontecer. Então, evidentemente que em alguns processos as coisas estavam caminhando para um lado e de repente vão para o outro lado, assim. Isso, a gente vive isso normalmente, assim. Chega um momento no processo que tem que dar uma guinada e a gente a gente adora, assim, sabe, processos complicados. Às vezes a gente tem
espetáculos que a gente fala assim, nossa, o processo foi mais emocionante do que o resultado. Isso já aconteceu muito, assim, até por isso, assim, por a gente ter, né, que fazer um caminho muito tortuoso para chegar ali onde a gente tem que chegar, né, isso é sempre bem-vindo, assim. A gente já passou várias histórias de processos que assim, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente ia fazer uma montagem com um diretor estrangeiro do Teatro Sunil, e a gente teve um problema de patrocínio, a gente não conseguiu trazê-lo, assim, bem perto da gente, assim, a gente tinha uma estreia marcada para o mês de março, em janeiro, março, assim, abril, em janeiro a gente percebeu que não daria para trazer, o Daniele Fins e Pasca. E a gente montou um projeto, assim, os atores combinaram, gente, quem tem alguma ideia, vamos fazer workshops em cima das ideias de cada um, e vamos levar para o Cineorto, e o público vai escolher o espetáculo que a gente vai montar. Então, foi um desespero, assim, porque a gente tinha começado a pesquisar a matéria que a gente ia trabalhar com o Daniele, e a gente teve que virar, aí os atores, 4 atores tiveram ideias, a gente montou workshops, apresentamos, assim, apresentava 2 dias, pulava 2 dias, apresentava para o público escolher, foi onde o público escolheu a montagem do Tio, o Tio, a saga de um herói torto, que é um espetáculo de rua. Ou seja, foi assim, a gente achou que a gente tinha perdido o ano, né? Mas aí que tá, quando você trabalha num coletivo que ele tem uma força e que a gente tem que lutar por aquilo que tem que sair, então esses tropeços, esses percalços, eles acabam se transformando em matéria para a gente criar novas coisas. Agora, a gente já viveu muito, assim, problemas por exemplo, de chuva, que a gente teve que parar espetáculo, aí a gente achou que estava tudo acabado, e aí, de repente, o espetáculo continuou, sabe, assim, o público não foi embora, a chuva passou, o espetáculo continuou. Já tivemos várias situações, assim, da gente falar, nossa, infelizmente, hoje não dá mais, e o público junto, e a gente vai e continua e consegue finalizar. Isso a gente vive demais, tem vários casos. O teatro de Mas, rua assim, tem. agora tem isso, né, personagem. Eu acho que isso para o ator é muito evidente que em alguns espetáculos você consegue chegar mais perto daquilo que você queria chegar, em outros personagens a coisa não acontece, você não domina tanto, mas isso faz parte também, né? Algumas coisas vêm mais fortes para a gente, mas no geral, assim, eu acho que o ator ele tem que estar preparado, né, a partir de estudo, de entrega e de perseverança, dele ter um resultado, pelo menos que fique legal para o espetáculo, mesmo que lá no fundinho você fala assim, não cheguei aonde que eu cheguei, mas onde eu queria chegar, mas existe um componente de trabalho e de dedicação e de luta por um espetáculo que às vezes tem que suplantar essas questões muito individuais, assim, que talvez a gente lá no fundo, o meu não está muito bom, mas se o todo tiver também rolando, é legal que a gente contribua para aquele todo, né? Vou abrir para o Bachito agora. Oi, Inês. Então, pela internet, eu tenho visto vários trabalhos seus e eu vejo você bastante em comédias, né? Devidamente você tem uma plástica, fazer tipo, isso é encantador, nós atores ver uma atriz como você fazendo. Mas eu vi você também fazendo drama.
né? Naquele espetáculo que você faz as três mulheres, né? Do Sim, Barquinho. sim. E fiquei encantadíssimo. Falei assim, meu Deus, ela não faz só comédia, ela faz drama também. Eu queria que você nos falasse desse trabalho da comédia e do drama. Como é para você? Inês Peixoto fazendo um tipo comediante, que a gente viu aí Hoje é Dia de Maria, que pega bem essa linha. Você vê a novelinha das 6, Pedacinho de Chão, que Aham, parece quadrinhos, né? Parece que é feito é. ali desenhos. Dentro de tudo isso, esses dois tipos de trabalho seu, a comédia e o drama, eu queria que você nos colocasse como funciona na sua cabeça isso. Deixa eu aproveitar, só emendar também uma coisinha. As Órfãs do Dinheiro, esse espetáculo parou por conta da pandemia? Ele foi interrompido, vai continuar ou não? É só que ele tocou no assunto, então já. Sim. Não, então, vou falar das Órfãs. Órfãos de Dinheiro é um projeto autoral meu. Eu escrevi esse monólogo, né? E ele estreou no segundo semestre do ano passado, e eu estava né, com espetáculos marcados, mas realmente eu parei por causa da pandemia também, né? E e aí, assim, eu até fiz uma live na Assembleia aqui com uma das personagens, se vocês tiverem oportunidade de ver na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu fiz uma live, ficou muito legal, com a última história, são 3 histórias, mas tive que parar assim, mas eu vou continuar com ele, é um monólogo que eu quero fazer muito, muito mesmo, assim, é um trabalho que eu tenho grande afeição por ele. E quem quiser visitar a página e tal, tem Instagram também, e sempre ficar aí de olho. Se quiser ver a live com a última cena, é só entrar na TV Assembleia de Minas Gerais. Quanto à sua pergunta, né, Romildo, sobre o drama e a comédia, assim, eu sou muito apaixonada pela comédia, sabe, assim, eu tenho muito carinho por comediantes, eu acho a comédia dificílima de fazer, sabe, eu acho que, é, é, e essa junção, assim, porque o humano, quando a gente humaniza os personagens, os personagens humanizados, eles sempre transitam pelo drama e pela comédia, porque a vida é uma tragicomédia, né? Mesmo se você, assim, a gente sempre tem que tentar humanizar os personagens, eu sempre procuro isso, sabe? De humanizar, então brota, e quando brota para comédia, eu adoro, porque eu não tenho nenhum tipo de medo, assim, de me transfigurar, sabe? Assim, eu acho que é uma entrega, assim, deixa vir e receber o que está vindo, sabe, em relação ao personagem, e é claro que os recursos desse personagem, eles vão passar pelo meu corpo, então eu tenho que estar disponível para o que esse corpo pode oferecer, né? Então, assim, quando o personagem, ele me acena se tiver um acenozinho ali, assim, para a comédia, eu vou, sabe? Se tiver o aceno, né, para o drama também eu vou. É uma questão de você ir acreditando, assim, sabe? E eu adoro fazer as duas coisas, né? Eu gosto da comédia, eu gosto do drama, isso que eu estou te falando, se eu conseguir juntar as duas coisas, porque às vezes você recebe uma sinopse de uma personagem, ela tem aquilo que o autor enxerga nela, só que cabe a nós, atores, enxergar muitas outras coisas, sabe? Que se a gente cumpre aquilo que, né, que o autor sugere, aquilo que está ali, que aquilo tem que existir, você também não vai negar
a função daquele personagem dentro da estrutura macro, né? A gente é um micro dentro de um macro, que é a história toda. Então, você tem algumas atribuições, digamos assim, que você tem que zelar por elas. Mas, assim, existem frestas, existem camadas que é da investigação do ator, né? Se ele consegue né, inserir a comédia ou o drama, né? Se ele só está na comédia, num trabalho, ele tem que ficar atento se vai ter uma oportunidade para que ele faça o drama também. Ele tem que tentar, né, mostrar o outro lado, assim. Se ele tem uma cena sempre muito triste, ele tem que tentar, que às vezes você pode estar falando uma coisa terrível, e você pode estar falando aquilo de uma maneira tão leve, sabe? Então, assim, a gente humanizar assim, a abordagem dos personagens, aí você vai enxergando que tudo é possível. E é legal a gente transitar, né, por todas essas possibilidades. Que bom, que bom. Adorei a sua resposta. Que bom. Eu vou atender aqui, olha, o Rogério Risseto, tá? Também o Igor Lovo falaram do Meu Pedacinho de Chão. O Rogério está perguntando como foi fazer o Meu Pedacinho de Chão, uma novela tão lúdica e mágica. Nossa, Rogério, foi um processo muito lindo, porque essa novela foi dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, né, que é um diretor assim magnífico, um grande artista, e ele queria exatamente isso. Ele pegou esse texto do Benedito Rui Barbosa e ele mandou construir dentro do Projac uma cidade que foi construída pelo Raimundo Rodrigues. Era tudo feito de lata desamassada, florzinha de pano, vaso na janela com flor de mentira. Parecia tudo uma ilustração de livro infantil. E nós ficamos quase 3 meses antes de começar as gravações dessa novela. Nós ficamos lá num galpão que ele construiu lá perto dessa cidade cenográfica, e ali a gente fez aula de música, a gente aprendia as partituras, porque a gente cantava, tocava, fizemos Máscara Neutra com a Tiche Viana, e fizemos corpo, e a gente fazia aula de... Olha, que você imaginar de improvisação, eram horas improvisando, sabe? Com muito figurino lá para a gente achar movimentação com saias longas, com as coisas o que era do nosso universo, da casa de cada um, para a vila se conhecer, né? Os personagens, nós improvisamos muito, muito. Ou seja, quando a gente começou as filmagens do Meu Pedacinho, a gente tinha uma história muito, muito bem construída entre aqueles moradores daquela vila. E isso fez toda a diferença, porque era uma vila pequenininha, com poucas famílias, todo mundo se conhecia, né? E a gente tinha nesse processo, a gente conseguiu construir uma vida, uma relação, mesmo que isso não estivesse ali nos capítulos, né, que a gente tinha construído outras situações de vida, as que não estavam no capítulo, e que nos fortaleciam quando a gente ia gravar as que estavam escritas, né? Então, foi um processo muito lindo, assim, era uma magia mesmo, era lúdico, mágico, e a gente sempre agradece muito de ter oportunidade, né, de fazer um trabalho assim, que foi muito lindo. Inês, vou pedir para você contar um pouquinho para a gente, principalmente para todo esse pessoal que está começando, a falar um pouquinho da diferença do processo do teatro e o processo da TV, né? São trabalhos de uma mesma natureza, mas o processo ele é bem diferente, né?
A questão de sim, por tempo, exemplo, principalmente, essa preparação, por exemplo, ele tocou nesse trabalho, né, no meu pedacinho de chão, que é um trabalho muito, é uma artesania na televisão, né, que o Luiz Fernando trabalha assim. Mas a televisão, ela normalmente não tem esse tempo todo de preparação, né? As experiências que eu tive, você tem poucos encontros, né? Às vezes com o escritor, às vezes tem uma oficina. Por exemplo, Além do Tempo, a gente teve uma oficina de 2 semanas com um argentino muito legal, que preparou o elenco, fez também todo esse processo de vivência entre os personagens. Em alguns trabalhos, a gente segue essa estrutura de preparação, mas na televisão é muito bom que o ator tenha suas próprias ferramentas bem acordadas, porque muitas vezes você chega e a televisão, ela tem o tempo, é dinheiro, você tem que chegar e gravar rapidamente, ou seja, às vezes você vai fazer um trabalho e você vai, e aí, a novela, por exemplo, a hora que começa a novela, você vai recebendo o capítulo, você tem que se virar, sabe? Você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo, ter assim, uma percepção legal para jogo, né? Porque você chega num cenário, você tem que, às vezes você vai conhecer o interior da sua casa no primeiro dia já que você vai filmar. Então você tem que ter essa curiosidade de qualquer tempinho que você tiver ali dentro, de você criar a sua história com aqueles objetos, porque aquilo tudo é montado no dia que você grava, desmonta, aí você só vai encontrar aquilo quando você gravar de novo, né? Então, assim, essas ferramentas que a gente desenvolve, né? Cada ator desenvolve, seja no teatro, ou se faz só o cinema, a televisão, mas essa coisa de você ter uma concentração grande, está aberto ao jogo, né? A escuta né, do outro, assim, do ator que você vai contracenar, porque às vezes você não tem tempo de encontrar muito com aquela pessoa, então você tem que estar bem conectado com ela. Então é diferente, porque na televisão você grava uma cena e ela foi, acabou. E o teatro você vai ter esse tempo de toda a temporada, de toda a existência do espetáculo, você pode ir lapidando em algum lugar, né? Então, mas eu acho que o até ele, em qualquer espaço que ele tiver atuando, a presença, a abertura para o jogo, a concentração, respirar, relaxar, né? Porque também você não pode ficar tenso, você entra no estúdio, às vezes você tem uma cena, né, uma flexa, e você olha para o lado e tem aquela quantidade de gente, sabe? Então, assim, essa coisa você tem que ter, né, uma concentração em si mesmo, assim. Tem algumas diferenças, assim, mas são estados que você tem no teatro, que é bom que você os conserve também nesses trabalhos, assim, do audiovisual, né, de cinema e televisão, que às vezes você não tem realmente esse tempo de preparação, você não tem esse tempo de lapidação, você tem que se virar, né? Eu acho que cinema é pior ainda, né, Inês? Assim, eu acho que tem experiências e experiências, né? Eu acho que, por exemplo, assim, o cinema, às vezes, o diretor, ele, né, tem muitos, ainda mais países que têm mais dinheiro, né? No Brasil acontece, acho que, né, acontece também. Eu amo cinema, assim, fiz alguns filmes e alguns eu tive a oportunidade de fazer uma preparação legal, conhecer locação antes, poder vivenciar isso. Outros não, você vai no dia, um dia antes de gravar, e você chega lá e que você vai ver se o figurino vai acertar, aí você conversa com o diretor e já grava no dia seguinte. Isso acontece muito também, sabe?
Agora, as pessoas que fazem, né, os papéis principais de um filme, normalmente elas têm um pouco mais de conversa, de preparação, mas tudo também depende do processo, sabe? Porque a gente lê, né, experiências no cinema. Eu não vou lembrar o nome agora, ele é um diretor inglês maravilhoso, um filme que, no filme, acho que eu esqueci o nome do filme agora, gente, mas é um filme que eu sempre lembro, porque quando eu li sobre ele, é uma atriz fabulosa inglesa, que ela, no filme, a história dela, ela deu uma filha, ela teve uma menina quando ela era muito nova, ela era muito louca, e ela deu essa menina, doou a filha. E essa menina, e ela é uma mulher assim que vive numa vida muito difícil, e ela recebe um telefonema e ela encontra com essa filha. E as duas atrizes, elas não sabiam quem eram uma, porque elas na vida não tinham se cruzado. Então, o encontro das duas, o dia que foi gravado, realmente foi o dia que uma soube quem era a outra, né? E é uma cena incrível, assim, não sei se chama Segredos e Mentiras, agora eu não sei, mas me lembrou isso, assim, porque são processos, né? O diretor achou importante que uma não soubesse quem era a outra. Então, ambas tiveram uma surpresa a hora que se encontraram, né? E... Tem um, Inês, que é Segredos e Mentiras, que era um filme que o Antunes amava de duas atrizes. Será que é esse? É Segredos e Mentiras mesmo? Então Eu é esse acho que é. filme. Então, acho que é. Então, porque eu falei que eu não sei se é Segredos e Mentiras, porque a mulher é uma mulher que está numa situação de vida muito ruim, e ela é uma mulher branca. E quando ela encontra a filha, ela encontra essa filha, a filha é negra. Então, ali aí A o capa são encontro as das duas, né? A duas, capa são as aí você duas. vê assim que porque ela existe toda uma história da mulher e a história da menina. A menina era uma advogada super bem sucedida, a mãe assim é um escracho, uma mulher assim totalmente escrachada, e quando elas se encontram é um negócio absurdo assim, mas foi uma opção dele. Aí ali nasce uma outra história, entende? Nasce toda uma outra história delas, né? Olha, eu E dei o uma filme corridinha aqui. É acaba. Mike Lee, o diretor? Mike Lee, Mike é. Lee, exatamente, aí É os nessas são Segredos e Mentiras espertos. mesmo. É Segredos e Mentiras, né? Porque é tanta coisa que a gente vê, mas eu só lembrei desse filme por causa disso. Eu achei tão impressionante o trabalho delas e essa cena é tão. O Antunes gostava, Angélica, dessa cena? Amava. Ele super indicava, ele Que colocava na le- sessão cinema. Mas pelo processo Olha, que também, era legal, pelo tá? processo. Que legal você me falar isso. É porque é isso, assim, porque é isso, assim, é uma opção, né? Às vezes é importante para o diretor que aquilo que ficaria, né, assim, batido, aquilo aconteça realmente, porque o cinema, assim, é um instante, né, a captação de um instante, que se você capta um instante, que ele realmente, ele fala algo que está acontecendo ali agora, uma olha para a outra e fala, uau, entendeu? O Mike Lee, ele trabalha nessa linha, ele tem outros filmes muito bons também, né? Exatamente, é ele mesmo, Mike Lee. Uhum, é. É isso, né? Cada processo é um processo, né? Então, isso que é a beleza também da profissão do ator, né? Porque o ator lida com, né, em sua experiência de vida, lida com diretores diferentes, né? Você vai trabalhar num lugar, no outro você tem que também ter essa abertura, né? Para encarar processos, né? Processos diferentes. Angélica, você tem alguma Ah, pergunta? tem muitas, né? Aqui, ó, o Náufrago da Louca Esperança. Eu tenho o DVD, ó, da Ariane. Ai, é lindo demais isso. Sabe o que que eu não esqueço? Como ela fazia o vento. Você lembra, Angélica? Ele é Que ela, no
ela jogava o pano, tinha todo um. Nossa, eu não vou lembrar direito, não vou mentir, não vou Isso, lembrar tinha direito. roupa, né? Por exemplo, É. casaco. E as roupas tinham linhas que os outros atores puxavam, um ator puxava a roupa do outro e fazia assim, ó, e as roupas tremulavam através de linhas que eram costuradas, né? Assim, por exemplo, ó, aqui, ó, se tivesse uma linha e estivesse fazendo assim no meu casaco, ó, Ela brinca, e né, com esse movimento dos tecidos, né? Era isso. muito E a bonito. gente via isso, né? Então é um convite, né, à criatividade, né? Era muito bonito. Nossa, muito bonito. Então, Muito a minha bonito. pergunta, ela tem a ver, são duas perguntas, né? Mas ela tem a ver com o público, que é uma Ah, coisa que eu me pergunto muito desse espectador emancipado que a gente tem hoje, dessa nova geração, né? Dessa necessidade de formação de público. Eu não sei se vocês enfrentam isso por ser um grupo, né, conhecido, que as pessoas vão conhecendo o grupo, né? Mas, por exemplo, no interior e até em São Paulo, você vê que a gente está tendo que, sabe, pegar público no laço, né? Essa nova geração, elas não têm interesse. Eu queria saber se vocês têm essa preocupação também, discutem sobre, né, essa emancipação desse espectador, né, sobre a diferença dos públicos do exterior para cá, né, que eu senti um pouquinho a diferença, a valorização deles, né, o respeito por quem está no palco. Queria saber um pouquinho sobre o espectador para você. eu acho que assim essa construção de público, a gente fala isso muito, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente, infelizmente, essa coisa de falar lá fora, mas é lá fora, o teatro, ele é valorizado como algo formador da identidade de um povo, né? Então, se você vai para a França, você vai para a Itália, para os Estados Unidos, o teatro realmente faz parte de uma tradição cultural daqueles lugares. Ou seja, é onde você vê crianças tendo uma educação onde elas têm acesso ao teatro, existem projetos que as crianças têm acesso ao teatro, a museus, né, a bibliotecas, ou seja, a fruição do teatro, ela tem que ser construída, né? A gente tem uma educação que está muito fraca no Brasil, né? O grande público do Brasil, ele não tem acesso ao teatro na primeira infância, apesar desses projetos sociais que foram incorporados nas políticas culturais do Brasil. Do final da década de 90 até alguns anos atrás, terem, né, assim, trazido muita gente aí através desses projetos, a gente infelizmente vê que o teatro ele não faz parte de um currículo educacional do país, e o teatro é muito importante, ele tem que ser construído como algo importante desde a infância, né? Ou seja, uma infância, uma juventude que para ela, uma fruição da arte, das artes plásticas, de uma boa música, de entender o teatro, isso não faz parte, assim, eu nem digo do cotidiano, mas semanalmente, ou pelo menos mensalmente, para criar o Uma gosto, rotina, uma uma rotina rotina, cultural. né? Uma rotina cultural de qualidade, né? Porque a gente enfiam pela goela das pessoas uma cultura de massa muito, né, duvidosa, assim, ou seja, tudo bem, quem quer consumir, cada um consome o que está afim, mas se uma criança, existe um projeto de país onde você sensibiliza a criança e o adolescente, você certamente vai estar formando plateias, né? Ou seja, claro que muita gente fura essa bolha da exclusão do acesso, né? Tem muita gente que passa por uma infância, uma adolescência árida, mas aí quando toma, né, assim, quando a pessoa cresce, tem um contato, ela fala, não, eu quero fazer parte desse mundo mais sensível, mas o Brasil é muito grande, né? Ou seja, a gente vê isso, sabe? Vou falar de coração, porque a gente faz muito teatro de rua. Ou seja, nós encontramos muito com pessoas
que nunca, assim, encontramos com pessoas, e a gente vive encontrando pessoas que falam assim, eu decidi virar ator depois que assisti o Galpão, mas pessoas, às vezes, que nunca tinham entrado numa edificação teatral, porque não se sentiram convidadas, ficaram intimidadas, não tiveram oportunidade, e viram o teatro na rua e se encantaram, se sensibilizaram, e vai atrás, isso acontece também. Mas eu acho que quando um projeto de cultura, junto com a educação, ele faz parte, né, do nascedouro né, da educação de um país, evidentemente você vai formar plateias que vão estar mais afim de experimentar, né, de conhecer todos né, as linguagens do teatro, né? Eu acho que isso é um problema, sim, a discussão de como que a gente ainda, né, que a gente pode fazer mesmo para abocanhar uma parcela maior de juventude, de infância para dentro do teatro, né? A gente pensa isso muito, sim, é uma preocupação, sim, né? Porque o teatro é muito importante, nada substitui esse contato ao vivo, essa emoção, né? Que eu falo isso porque eu descobri que eu era atriz que eu queria ser atriz com 6 anos, eu fui pela primeira vez ao teatro, eu tinha 6 anos. Eu fui porque uma amiga de uma irmã me levou. Ela era atriz e me levou, né? Porque muitos filhos na minha casa, meus pais não tinham esse hábito de levar a criança para o teatro, não tinham, e como muitos pais não é hoje. Mas se a escola consegue fazer isso, né? Se não, lá foi porque uma amiga da irmã levou, então eu fui, apaixonei e comecei a perseguir esse projeto de teatro dentro das escolas, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem mesmo que pensar como é que a gente promove, né, mais acesso, porque, infelizmente, né, a educação e a cultura estão abandonados, então não sei o que a gente vai colher para frente, é muito desesperador mesmo. O Aimar Labak, eu nunca esqueço, eu fui fazer um curso de teledramaturgia com o Aimar Labak, ele virou e falou assim, se vocês não souberem a diferença de entretenimento, né, com arte, né, vocês não entram aqui na minha sala, que ele falava a diferença entre o processo e o produto, né, ele falava assim, o que é processo, tem que ter produto? Tem que ter, mas o processo é o mais importante, ele falava. E eu acho que, assim, existem entretenimentos também que são muito bem realizados, né? Existe muita experiência de entretenimento que é muito bacana, assim, mas, no geral, né, é julgado, assim, um nível muito, muito, muito ruim, né, de acesso, né, assim, ou seja, o Brasil é um país tão vasto, com uma cultura popular tão maravilhosa, com tantos escritores maravilhosos, e a gente vê tanto conteúdo sem nenhum sentido, assim, ganhando uma visibilidade enorme, né? Então é isso, assim. Mas isso, se as pessoas, né, se as crianças pudessem ter mais acesso, é uma coisa mesmo de formação. Elas mesmas, elas seriam capazes de escolher melhor também, né? O que acessar, né? Então, quando você fala assim, aqui, lá fora, realmente a gente sente que a tradição do teatro em muitos países é muito forte, porque as pessoas daquele país, elas consideram o teatro como algo importante para a identidade deles, né? E é o que a gente luta muito aqui, para que isso seja assim também, né? Só para antes, Alfredo, de passar, é que aqui não vai dar para ver. Esse aqui é o de Madame Crisálida lá no VaptVupt, ó. Ai, que linda! Eu tava com uns 30 quilos a mais. Isso, eu lembro demais, foi tão lindo, foi tão bom assistir lá em cima, foi muito, eu fui com o Eduardo Moreira, que é do Galpão também,
a gente estava em São Paulo, e quando a gente viu, nossa, está passando, vamos tentar assistir, a gente conseguiu, porque era pequenininho, lotava, né? Era uma arquibancada, às vezes, era uma salinha pequena lá em cima, que é linda aquela sala. Duas sessões no sábado. E não estou escutando, vou ter que sair. Vou sair e vou entrar. Bom, em seguida a gente vai ter então a pergunta do Marcelo, do Baixito. Eu tenho aqui uma pergunta do Igor Lovo também, que ele mandou pra gente, e a gente vai encerrar, né? Que a Inês falou pra gente que ela tem um tempinho meio curto, né? Mas vamos lá, aguardando a Inês chegar então. A Giovana já tá aqui assim, ó, já posso bater palma, né? Provavelmente pelo que ela estava falando, justamente do que é oferecido aí para as plateias, né? Sobre acesso. Alfredo. Pronto, a Inês está de volta. Oi. Oi, gente, voltei. Eu não estava escutando vocês. A Rose, que está aí também. A Rose ajudou no Despertar de São Paulo, aquela atriz. Ah, sim, a Rose do Mitsuka tá assistindo também, né? Mandar um abraço para a Rose. Marcelo, com você. Inês, tá ouvindo? Não, peraí. Ela tá travada. Opa. Travou, Alfredo. Travou. Mas é a conexão lá, viu? Puxa ela de volta. Inicia ela, Alfredo. Opa, agora voltou. Eu recebi aqui uma chamada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Recebi uma chamada, interrompe a minha transmissão. Tranquilo. Então eu estou passando para o Marcelo agora, Inês. Inês. Vocês estão tão baixinhos para mim, eu acho que eu vou ter que. Eu não estou escutando. Gente, live na internet, é isso aí. Às vezes, probleminhas, né? Esse é o novo normal. É o novo normal, justamente. Faz parte do novo normal. Já vamos aproveitando para convidar o pessoal. Semana que vem tem o Lúcio, né, Marcelo? Lúcio Oliveira, o cartunista que faz o Edbar. Então, semana que vem tem mais uma live com convidado especial aí. E vamos que vamos com nossos diálogos cênicos, já com 13 semanas aí. Eu acho que a gente podia pôr tudo isso aqui no YouTube, o que você acha? Olha, legal, né? Eu tenho todo o material gravado aqui, viu? Eu tenho também, baixei tudo aqui. Criar um canalzinho do Diálogos Cênicos. Pelo menos você salvar em CD. Prontinho. Isso mesmo. Entrei, gente. Agora. Oi! Que loucura. Nos novo normal, né, a Angélica falou que é o novo normal esse. É o novo normal, Ai, meu Deus. Vai lá, Marcelo. Anormal. Inês, eu gosto muito de música. E eu vi que você é super talentosa. Nossa, você toca saxofone, acordeon, tudo, né? Aliás, quando eu estava pesquisando... Não, toco não, eu engano, né? Eu engano. E canta bem ainda, danada. Tanto que quando eu fui fazer a abertura, a apresentação sua, tinha bastante música para escolher. E a pergunta cai nisso. As Drubal na Boca do Trambone se tornou Blitz. Será que um dia o Galpão vai se tornar alguma banda e a gente vai tocando por aí? Não, a gente tem, né? O Galpão tem vários CDs gravados, né? Legal. E a gente tem uma tradição, assim, isso é um projeto de continuidade dentro do grupo também, né? A gente foi só, assim, desenvolvendo essa coisa da música com muita seriedade, então todos os espetáculos a gente toca ao vivo. Quando eu entrei para o Galpão, eu tocava o bumbo, assim, eu achava que eu nunca fosse capaz de tocar um instrumento. Eu entrei na época na montagem do Romeu e Julieta. E aí é tão instigante, porque a cada espetáculo tem um estilo de música, a gente tem parceiros, né, a Babaia, o Hernani Maleta, e outras pessoas, Fernando Musi, e vários outros profissionais de música que já trabalharam. Então,
eu comecei a passear pelo acordeon, aí pelos saques. Hoje eu estou com a grande paixão minha, é o flugelhorn. Eu estou adorando, faço aula de flugelhorn. E a gente estava ensaiando um espetáculo, eu até ia usar o flugel, que é uma delícia, é um trompete mais grave. Sim. Então, assim, é uma terapia a música, né? E essa possibilidade de tocar em grupo, a gente tem um espetáculo, esse espetáculo eu nem faço, eu substituo às vezes nele, mas é um sarau chamado De Tempo Somos, onde o grupo executa várias músicas usadas em vários espetáculos, é uma revisitação do repertório. Então, a gente tem, sim, a gente pode fazer um espetáculo, o De Tempo Somos é praticamente, um musical, é só canto e alguns poemas, é um sarau mais musical, assim, alguns poemas e muita música. Então, a gente tem essa habilidade grupal, assim, a gente toca para o teatro, nós não somos músicos, mas a gente desenvolveu essa habilidade de aprender as partituras, a gente se desafia e toca para a cena, né? Tocar em cena, que é também uma coisa que você desenvolve, porque não é você estar parada tocando, né? A gente cumpre marcações e tal, a gente tem que elaborar mais, assim, mas então a gente fala assim, como músicos, a gente engana bem, somos ótimos atores, fingindo que somos músicos. Porque você toca no Meu Pedacinho de Chão também, né? Você tocava o acordeon, né? Porque eu já tocava, e aí o Luiz Fernando, no Hoje é Dia de Maria, a Rosa tocava, né? A sanfoninha para todos os números da carroça, e no Hoje é Dia de Maria 1, né? E no 2, eu fazia boneca, eu não tocava, eu cantava. E aí, no Meu Pedacinho de Chão, aí eu falei, quem sabe Dona T também não tem uma sanfoninha, né? Que tem tudo a ver, né? Aí eles arrumaram uma sanfonia linda, pequenininha, a cara da personagem, aí eu tocava. Legal. Baixito? Inês, assim, você tocou num nome chamado Tiche Viana. Sim. A Tiche, ela tá me ouvindo? A Tiche, ela tem o barracão aqui em Barão Geraldo, em Campinas, que é do ladinho nosso. Isso. Tive a felicidade de fazer oficinas com ela, e o trabalho dela é bem rígido, né? Ela e o marido são... O Ézio. Assim, você sai Eles trabalharam com a gente no Hoje é Dia de Maria, teve uma preparação clownesca do Ézio, o Tiche deu máscara neutra, foi incrível. Justamente, essa é a base da minha pergunta. Você, por exemplo, trazendo uma profissional como a Tiche Viana e o Ézio para fazer um trabalho, acredito que foi trabalho de corpo no Hoje é Dia de Maria, para ter toda aquela quebradura das personagens, qual a importância desses dois profissionais dentro dessa produção? Nossa, era de extrema importância, porque a Tiche, com o trabalho de máscara neutra, né, um trabalho tão bonito que ela fez nos 2 espetáculos, que era o que o Luiz Fernando queria, que a gente limpasse totalmente o corpo, né, e entrasse, mergulhasse nesse universo, limpasse no sentido assim, que a máscara te faz buscar através do corpo uma nova maneira, né, de estar no espaço, descobrir esses personagens através da máscara neutra. E o Ézio fez um trabalho de clown ele ficou muito comigo e Daniel também, porque Hoje é Dia de Maria, a gente tinha a carroça, né? Nós éramos os mambembes, né? Aquela carroça, né? Éramos uma trupezinha, uma dupla de artistas, e a gente tinha os números clownescos, e aí ele ficou com a gente durante toda a preparação, ajudando a montar esses números, né? A gente teve uma troca muito bonita, assim.
E eles são incríveis, né? São uma resistência aí também, né? O trabalho deles, esse trabalho do clown e tudo. São Da pessoas, comédia dell'arte. artistas maravilhosas. A gente sempre, às vezes, encontra com eles aí nos Sescs da vida, né? Que o Sesc São Paulo é uma coisa maravilhosa para nós que somos artistas, né? A gente trabalha muito com o Sesc, sempre encontro com eles são artistas maravilhosos. E bem pertinho da gente, né? Porque nós ficamos, assim, 50 quilômetros de Pois distância é, do Barracão, que é dentro da cidade universitária, né? Do Barão Geraldo. E realmente o trabalho deles é fenomenal. A comédia dell'arte, então, é, é de um é, escândalo, né? Um escândalo. eles são incríveis mesmo. Inês, para encerrar, eu tenho aqui o Igor Louvo, tá falando para falar um pouquinho sobre o dia de hoje é dia de Maria, falando que foi lindo ver uma série com cara de teatro. Você já falou um pouquinho, né? É, O é. Adiel está perguntando aqui se tem trabalhado no cinema, se tem alguma coisa para o futuro. E eu já emendo a minha pergunta, que seria a última, de como você pensa o teatro, o cinema, a televisão daqui para frente, depois que a gente passar por essa fase horrorosa que a gente está passando. Tá. Então, hoje é dia de Maria, deixa eu começar com hoje é dia, né? Ele perguntou, é isso mesmo, ele tinha essa cara de teatro, né? Que Luiz Fernando fez toda essa aposta de fazer uma série com uma preparação muito parecida com a preparação do teatro, a construção dos personagens, aqui foi escrito pelo Luiz Alberto de Abreu, a partir dos contos tradicionais do Brasil. Então, ali eles misturaram algumas histórias, né, dos contos tradicionais, a história da Maria, e foi uma maravilha, porque a gente fez Hoje é Dia de Maria 1, e ainda a gente teve a felicidade de ter o Hoje é Dia de Maria 2, né, onde eles vão e jogam, né, a Maria cai no mar e vai parar naquela cidade, né, aquela cidade toda incrível, era muito incrível aquilo, gente, para a gente que estava fazendo era incrível, e quando a gente via aquilo na televisão, também até hoje a gente vê, é uma coisa, maravilhoso demais, né, aquela O série cenário era um realmente domo, né? era Era um um domo no dom. Projac. Isso. Então, foi assim, um momento de criatividade, de verticalidade assim, artística, enfim, foi um presente, né? A segunda pergunta do cinema, então, eu tenho um projeto de cinema, alguns paralisaram, né? A gente não sabe quando volta, mas eu estava num projeto de cinema com uma cineasta mineira chamada Elza Cataldo, e a gente acabou de filmar, ela filmou de meados de janeiro a final de fevereiro, um filme chamado As Órfãs da Rainha, um filme que se passa no século XVI, foi filmado dentro de uma fazenda aqui em Minas, na Zona da Mata, lá no Polo Audiovisual de Cataguases, e ela acabou de filmar, daí uma semana e meia a gente entrou em isolamento social. Esse filme está sendo montado agora na pandemia, e é um projeto muito bonito, acho que vai dar muito orgulho para o cinema brasileiro, porque realmente é o roteiro dela, ela chama Elza Cataldo, quem quiser visitar a página dela, chama Persona Filmes, ela tem até, inclusive, na página do Polo, lá de Cataguases, do Polo Audiovisual, da Zona da Mata, tem vários filmes dela disponíveis agora, eles fizeram um projeto, então esse filme está vindo aí, e os projetos futuros que né, que tem aí, a gente tem outros projetos pela frente, mas aí eu vou completar com a pergunta do Alfredo, que, gente, a gente não sabe, eu não sei, sinceramente, eu não sei de nada, assim, como que vai ser, a gente
A gente está vivendo um dia de cada vez. Eu não consigo fazer uma previsão, porque é um estado, a gente está né, essa pandemia, a gente realmente tem que respeitar esse isolamento até que aconteça essa vacina, e até essa vacina poder ser aplicada, ou seja, a gente realmente, assim, fora dessas possibilidades virtuais de pensar projetos que se encaixa aqui nessa linguagem, né, virtual, eu não vejo ainda uma perspectiva, sabe? Eu penso assim, talvez, às vezes eu reflito teatro de rua, né? Talvez ele seja mais possível de retornar, porque as pessoas ao ar livre, um pouco mais afastadas, talvez isso seja possível. Mas aí como é que vai fazer com atores e técnica no palco, se for uma coisa grande? Não dá. Monólogos, talvez. Então, assim, é um panorama ainda que a gente tem que descobrir uma poética para isso aqui, né? Várias experiências estão acontecendo no Brasil, tentativas de existir teatralmente, não se desconectar do nosso público. Aqui, né, o Galpão tem vários projetos, convido as pessoas a visitarem o nosso canal no YouTube, tem peças postadas, o Cine Horto está fazendo vários projetos, nós estamos fazendo projetos de casos e histórias por um dia, a gente está fazendo um tanto de atividades, mas pensando nesse espaço, porque agora eu ainda não vejo um retorno, pelo menos para esse segundo semestre, eu não consigo enxergar, né? Tomara que aconteça, mas eu não sei fazer essa previsão, assim, né? Inês, a gente agradece demais a sua gente. disponibilidade de estar com a gente. Eu vou deixar o Bachito se despedir, que foi o Bachito que entrou em contato, né, Bachito? Sim, eu quero agradecer vocês também, adorei conhecê-los, espero poder passar por Mogi Guaçu e a gente se encontrar e conversar pessoalmente. E nós vamos assistir sua peça lá em Belo Horizonte, com certeza. Tá bom, venha, Marcelo, venha sim. Comer pão de queijo e assistir a peça. A gente vai lá, se hospeda na casa do André Flauzino. Isso, visitar o Galpão, vai ser ótimo. Vai ser uma honra. Aliás, foi uma honra ter você aqui, viu? Muito obrigado. Obrigada, gente, muito obrigada. Bachito, abre o microfone. Você tá sem o som, Romildo. Seu som tá mutado. Abre o microfone, você tá mutado. Abri. Agora eu tô normal. Agora eu sou um ser normal. Muito obrigado por você ter aceito. Obrigado por você ver meus vídeos de vez em quando, que eu vejo que você passa lá e deixa um sinalzinho de Inês, viu? Fico muito emocionado, meus poemazinhos. Você é uma pessoa iluminadíssima, tem tudo a ver com o trabalho que a gente busca para essas pessoas que estão querendo iniciar nas artes cênicas. Então, você é uma referência como ser humano e como atriz. Então, muito obrigado mesmo de você não ter recusado e de dividir esse pouquinho de tempo com a gente. Você é uma fofa e continua aí torcendo por você e te vendo. Gente, beijo para vocês, boa sorte. E viva o teatro, viva o artista brasileiro. Um beijo para todos. Viva! Tchau, Inês. Obrigado.